Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, mais uma live na área, uma mini live aqui no canal Evolution. Sejam todos bem-vindos. Se você não é inscrito ainda, peço já, deixe seu canal, deixe seu like. Tamo junto? E obrigado pessoal do chat que vai assistindo aí, vai interagindo, tá? Não vou conseguir ler o comentário de vocês, tá? Então é uma mini live que eu vou apresentar o conhecimento mais diretamente. Mas logo teremos lives ao vivo, né? Mesmo, e aí eu vou poder interagir melhor com vocês, tá? Mas o importante é que eu sempre falo, é o conteúdo que eu vou passar aqui, o qual é muito importante. Por que eu estou fazendo isso, né? Por que eu estou trazendo esse conteúdo? Por que eu estou trazendo essa visão que aparentemente parece ser um pouco diferente, mas não é. É diferente. Deixa eu só ver uma coisa aqui, tá? Tudo ok. Mas não é diferente, né? Assim, é uma visão sobre o plano tridimensional, porque na live que eu fiz com o Zé Celso, ficou algumas dúvidas, algumas pessoas me perguntou por que estamos aqui e como fazer para sair daqui. Então essas 5 mini lives eu vou abordar tudo isso, tá? Dentro daquilo que eu vejo, dentro de várias pesquisas, de várias áreas, de várias visões que eu peguei, eu consegui formular uma coisa muito interessante e que faz total sentido. E vai fazer sentido sim para muitas pessoas, tá? Então vamos lá. Sem mais delonga, né? Vamos aqui para a próxima mini live. Bom, o título de hoje vai ser O Plano B dos Deuses, tá? Por que Plano B dos Deuses? Bom, quando os Anunnakis cortaram as fitas, as 12 hélices de DNA do ser adâmico que estava com a biotecnologia da alma, chamada centelha divina, dentro dele. E quando os Anunnaki também reduziram a capacidade cerebral desse ser apenas para 10%, reduziu também a questão dos sentidos, só deixou 5 sentidos e deixou esse ser limitado apenas para ser um mero serviçal. Então esse ser não era mais dotado de inteligência, assim como os Anunnaki. Por quê? Porque os Anunnaki, quando lá nas minas de ouro, apesar de ser um trabalho ali mais braçal, mas ele precisava de seres inteligentes para tomar conta, inclusive. Os Anunnakis não queriam botar a mão na massa, eles não queriam. Então eles precisavam de serviçais capacitados para administrar todo o processo. E eles ficar de boa, tomando o vinho deles, relaxando, festejando, né, lá, cuidando de outras questões, administrando outras questões. Lembrando que são seres conquistadores de mundos, de planetas, de regiões, né, vamos colocar assim. Então eles tinham mais que fazer também. Então esses serviçais teriam que ser capacitados para trabalhar nas minas de ouro e dar conta de toda a produção, da extração do ouro. Mas não teve outra escolha, então o Marduk, o Anu e o Enlil fez essa questão e deram lá o jeito deles, né? Deram lá o jeito deles, colocou outro ser, porque tinha outros seres extraterrestres que também trabalhavam os Anunnaki, então colocou outro ser para ficar à frente ali da administração, do comando, ou algum Anunnaki ficou na administração ou do comando ali da mineração, tá? Ah, mas por que os seres das dimensões superiores não fizeram nada? Quer dizer que o Anunnaki sabota o projeto deles e eles não fazem nada? Porque, de novo, eles não podem interferir aqui na terceira dimensão. Eles só podem interferir 10%. Não há o que fazer. Eles teriam que ter um plano B. E fora também que esses seres das dimensões superiores, segundo as pesquisas, não é porque eles são seres neutros que eles são seres violentos. Eles não são seres violentos, eles não são seres que agem como os Anunnaki agem, na base da
força, na base da imposição. Não, eles têm formas diferentes de agir. Eles negociam, eles trabalham de maneira diferente, porque eles são de dimensões superiores, eles são de planos superiores. Então, a forma de pensar, a forma de agir é outra. Essa forma aqui de impor, a força, de você forçar, é proveniente da terceira dimensão. Então, eles precisariam do plano B. Qual seria o plano B? Bom, se o plano inicial era fazer um experimento com essa biotecnologia da consciência, de parte da consciência deles, juntamente com a luz e centelha divina. Então, essa biotecnologia que eles tinham, né, ela seria implantada em um ser daqui da terceira dimensão que suportasse essa biotecnologia. Esse ser evoluiria aqui e depois passaria aqui pela terceira dimensão, ascensionaria ou transmutaria e teria que levar essa tecnologia para eles. Mas nesse processo do ser adâmico original, com 100% de capacidade, isso ia acontecer instantaneamente. Ele já iria levar, e claro, ele ia pegar uma experiência aqui, alguma vivência, isso ia demorar mais uns 1000, centenas de anos, vamos colocar assim, e depois ele levaria a experiência de emoções e sensações lá para cima. Esse era o objetivo, só que isso falhou, porque os Anunnaki sabotou o processo, e eles não podiam fazer nada. Então teria que se recorrer ao plano B, né? Então os deuses, os seres divinos, as divindades, começou a pensar, começou a formular e falou assim: bom, vamos ter que fazer diferente. Tendo em vista que os Anunnaki estão causando maior confusão lá no planeta, e estavam mesmo, porque nessa questão que os Anunnaki viu que, de certa forma, os seres meio que prometeu uma coisa para os Anunnaki, só que não cumpriu no primeiro momento. Como eu disse, não nesse momento. Mais para frente, a gente vai analisar as atitudes de vocês vão melhorar o comportamento de vocês, para vocês terem oportunidade de receber essa biotecnologia, o que não é pouca coisa. Você passar para outra dimensão, cara, você tem que fazer por merecer. E os Anunnaki não estavam fazendo. Então, tendo em vista a confusão que eles estavam causando aqui, dominando, eles tiveram uma ideia. Vamos ali na quarta dimensão. Vamos na quarta, vamos na quinta dimensão, a qual já faz parte, dentro da minha linha de entendimento, já faz parte do universo antimaterial. A quarta, quinta dimensão já é antimaterial, não é material. Possa ser que eu esteja enganado, que ainda faça parte aqui da terceira dimensão. Mas vamos colocar que não faz. Eu ainda interpreto que não faz, porque são níveis já superiores, onde transcende o espaço-tempo, onde transcende a linha temporal. Logo, não faz sentido a quarta dimensão pertencer a 3D, a simulação, certo? Logo não faz. Mas vamos ao foco aqui. Então, eles falaram, vamos ali na quarta e na quinta dimensão, tem uns camaradas lá que estão vivendo a vida deles, vamos chamar eles e ver se eles querem nos ajudar nesse processo, nesse experimento, e a gente vamos, se eles nos ajudar e tiver sucesso nessa missão, eles vão receber um upgrade, né, dentro dessa questão da biotecnologia, da centelha divina, a qual eles já eram seres poderosos, e eles vão se tornar como a gente, eles vão conseguir subir de fase, ir para a sexta, sétima, oitava, nona dimensão. E qual que era a missão? Vim para cá, pro sistema tridimensional e resolver os problemas aqui. Meio que acabar com a farra dos Anunnaki aqui, levar a humanidade, conduzir a humanidade de uma maneira nobre, de uma maneira justa, conviver com a humanidade, pegar a experiência, ou seja, eles teriam que decidir lá, experienciar o espaço-tempo, experienciar as emoções, experienciar a densidade em si.
E essa experiência que esses seres pegariam, eles voltariam para as dimensões superiores, depois de um tempo, claro. Aí seriam 2 ciclos de 5.125 anos, certo? Então, após esses 2 ciclos, eles levariam toda a experiência, a bagagem que eles pegou aqui, com a missão cumprida, e levariam a experiência das sensações ou emoções lá para cima. Dentro deles, levariam para os seres lá e teriam o seu upgrade, teriam o seu salto evolutivo. Essa era a missão. Só que eles desceram para cá. Vou resumir a história, porque se alongar muito a gente vai ficar a noite toda aqui. Eles desceram para cá. Primeiro grupo desceu, certo? Começou a conviver aqui, erraticidade, se densificou, né? Foi baixando a vibração, se densificou e começou a conviver com os humanos e com outros seres extraterrestres, com os Anunnaki também. Começou a conviver. Aqui, uma dimensão onde espaço-tempo, densidade, uma anomalia energética muito forte, né, com frequências que tem aqui, frequência Schumann, Gama e outras frequências aí da época, cada época é uma frequência que está mais forte. Começou a acontecer uma anomalia com esses seres. Esses seres começaram a entrar no processo de erraticidade, confusão mental, esquecimento, amnésia e processos de... Porque o que aconteceu? Eles viam que os Anunnakis eram deuses, eram adorados aqui. Que os Anunnaki eram os deuses da terceira dimensão mesmo, eram adorados como deuses. E começou a ocorrer um processo de anomalia, porque esses seres eram tão poderosos ou mais que os Anunnaki. Esses que vieram da quarta dimensão e da quinta dimensão também. Então começou a ocorrer uma certa sensação. Poxa, eu quero ser igual a ele. Olha, ele está sendo adorado, deve ser bom aquilo ali. Eu nunca fui adorado na minha vida, lá na dimensão superior. Todo mundo é igual, todo mundo vive assim, vive assado. Agora ele é adorado. Agora ele é aclamado como Deus, ele é poderoso, ele luta, ele guerreia, ele vence. Querer experienciar coisas que os Anunnaki estavam experienciando. E não era para fazer isso, mas queria. Então, dentro desse processo, juntamente com o processo de densidade, de frequências muito fortes, densas, com o esquecimento, a amnésia, esse ser perdeu a virtude e começou a fazer besteira. Começou a viver como os Anunnakis. Começou a fazer parceria com os Anunnakis e se perdeu. Começou a fazer besteira, começou a manipular, escravizar a humanidade. Os deuses, vendo tudo isso lá de cima, falou: não é possível. Eles desceu e fracassou. Segundo grupo, vai. Então, para resumir, mandou o segundo grupo. Mesma coisa. Todo esse processo que eu já expliquei se perdeu. Perdeu a virtude. Né? Fora que também eles se equivocam numa orientação. Vocês desçam lá para a densidade, vocês vão passar 2 ciclos de 5.125 anos. Então, de tantas e tantas horas vocês sobem para cá. Não fica muito tempo lá, vocês ficam lá tantas horas, depois vocês sobem para cá para se recuperar energeticamente, frequencialmente, algo assim. Depois vocês descem de novo. E fica uma parte lá e volta. Fica nisso. Só que esses seres começou, dentro desse processo de ficar observando os Anunnaki, ficar admirando, achando aquilo lindo e maravilhoso que os Anunnaki estavam fazendo, começou a não se importar com as orientações, advinda dos deuses, e queria ficar mais tempo aqui. Depois eu vou. E desse depois eu vou começou a ocorrer um processo de confusão mental. Foi aí que foi o erro. Por incrível que pareça, o segundo grupo aconteceu isso, mandou o terceiro grupo, aconteceu a mesma coisa, para resumir. Né? Aí tudo bem.
Aí os deuses ficou, e agora? O que vamos fazer? Porque nosso experimento está em jogo. Precisamos ter o sucesso nesse experimento. Esse experimento ele tem que ser um sucesso. Ele não pode falhar. A nossa evolução, o nosso experimento, a nossa evolução, o que nós queremos fazer, a nossa missão aqui em cima, seja lá de qual processo for, depende disso. Por quê? Eu vou explicar uma coisa aqui que também entra num contexto teórico. Não dá para afirmar que isso é uma certeza. O que acontece? Esse processo de criação que criou a terceira dimensão do universo antimaterial, ele é pré-existente, obviamente, ao nosso universo tridimensional aqui, certo? Então é um outro universo, ou multiverso. Só que esse ser que é o casal criador, Javé e Ácera, ou outro nome, enfim, não sei bem, vamos pesquisar para ver. O que acontece? Acima desse ser existe um ser supremo ainda, porque os casais criadores são criadores do universo. Então o nosso multiverso aqui, esse casal criador criou. Só que estava acontecendo alguma coisa também nesse multiverso, como eu disse, no meu entendimento, estava faltando algo, ou eles queriam algo a mais, que seria sensações, emoções, experienciar, amar, sentir algo diferente do que eles sentiam. Por isso o processo de criação. Então esse experimento é dos deuses primordial. E aí tinha os deuses menores que iam respondendo essa hierarquia lá de cima, que era esse Deus primordial, o casal criador. Certo? Só para o entendimento. Os deuses menores estavam à frente desse processo, do processo operacional, desse experimento, a qual díscipulos dimensionais descer, da terceira e quarta dimensão. Então tudo bem, os três grupos falhou, e agora? O que faz? Manda o quarto grupo. Só que, antes de mandar o quarto grupo, vamos ter uma bela conversa, vamos conversar com eles, porque o que aconteceu? Os três grupos que desceu para cá, se perdeu, começou a fazer besteira, perdeu ali a sua virtude, perdeu muitas das suas habilidades, não conseguiram voltar para a dimensão superior. Foi isso que aconteceu. Porque poderia voltar, mas não conseguiu. Por causa da questão da vibração que perdeu, caiu na vibração. Quando fala assim, queda de anjos caídos, não é que ele caiu, ele desceu voando do céu e caiu que nem um meteoro. Não. Queda vibracional, caiu na vibração. Não conseguiu voltar mais. Continuou aqui, continuou com habilidade, com poder, mas não conseguia voltar mais para lá. E ficou aqui, aí começou a morrer. Quando começou a morrer, aí aconteceu que os Anunnaki, vamos colocar assim, os Anunnaki achou uma coisa boa, porque esses seres eram concorrentes dos Anunnaki aqui. Ocorreu guerras, ocorreu conflitos, ocorreu um monte de coisa. Esses seres eram páreo para os Anunnaki, a briga era boa. Os Anunnaki, deuses da terceira dimensão, contra dimensionais poderosos. E aí que vem as lendas de heróis do passado, homens de fama que fala lá na Bíblia, grandes mutantes, Nimrod e tantos outros. Thor, mitologia grega, mitologia hindu, mitologia egípcia, todas aquelas histórias daquelas guerras, confronto de deuses contra Deus, Ragnarok, blá blá blá. Essa é a história, esse é o elo perdido do que aconteceu. Esse é o elo perdido do que aconteceu. Dimensionais contra Anunnakis, dimensionais caídos, ou melhor, anjos caídos. Essa rebelião que fala, houve uma rebelião, a rebelião foi isso, justamente a desobediência ou o não seguir a orientação. De tempo em tempo volte para cá, porque senão vocês vão começar a endoidar aí. Mas não quis, começou a se encantar com as mulheres daqui, começou a se encantar com as coisas da terceira dimensão, começou a se encantar com o processo oriundo da simulação.
certo? E não quis voltar. Meio que, cara, eu tô gostando daqui e não vou mais pra lá não. Tá bom demais isso aqui, olha que legal. Vivendo igual os Anunnaki, guerreando e tal e tal. Ficou aí, caiu a vibração. Então assim, continuando a história, esse quarto grupo foi chamado, um grupo especial, de seres dimensionais, de dimensões superiores, da quinta dimensão, especiais, poderosos, deuses. Esses eram fortes. Vai para vocês. Voluntários. E se voluntariaram. Se você se voluntariou, é que está o ponto. Né? Enfim. Se voluntariou, não, pode deixar, vai dar tudo certo, eu vou chegar lá, vou cumprir a missão, vou resgatar os meus irmãos, vou botar os Anunnaki na linha, vou conduzir a humanidade para a evolução e vou levar essa experiência desse experimento da centelha divina completo para vocês. Conte com a gente. E aí, o que aconteceu? Tá bom. Vamos fazer o seguinte, ó. Então, vamos registrar tudo, sua missão aqui, ó. Dá uma placa. Você vai fazer isso. Cada um, uma missão para cada um. Designe suas habilidades, sua missão, a sua origem, o seu nome, blá blá blá. Tá aqui. Leva com você. É uma tecnologia. Se acontecer algo lá, você cair na densidade, cair na vibração, isso vai ficar guardado, suspenso em algum lugar, você vai acessar isso e rememorar tudo. Pode passar milhões de anos, você vai rememorar. E foi o que aconteceu. Eles desceram para cá, coincidentemente, perderam, caíram na vibração também. Para você ver que aqui a simulação não é fácil. Imagina só o seguinte, cara. Se seres superiores que vieram da terceira, quarta dimensão vieram para cá e caíram na erraticidade, dirá hoje você, no corpo limitado, com 5 sentidos, usando 10% do cérebro, tendo que lidar com uma anomalia emocional. Se deuses não suportou isso, não se cobrem tanto nesse sentido, tá? Então, caíram, e aí, o que aconteceu? O experimento fracassou. Por quê? Porque aí, dentro dessa queda dos seres dimensionais, começaram a morrer, e aí está um ponto interessante, que mata a charada sobre o mundo espiritual e sobre a roda de Sansara, a reencarnação. Por quê? Muita gente fala assim, olha, quem comanda a roda de Sansara são seres de luz. São seres de luz que estão comandando, que estão direcionando o seu processo reencarnatório. Mas será mesmo? Por quê? Eu vou dar uma explicação aqui que vai fazer sentido. Eles começaram a reencarnar, começaram a morrer, passou bastante tempo, fizeram um monte de besteira, guerrearam, tal, tinham poderes, habilidades, rivalizaram com os Anunnaki, guerreou com outros extraterrestres, só que morreram. Passou um tempão e morreram. Porque quem tinha tecnologia de prolongamento de vida era os Anunnaki. Você acha que os Anunnaki deu pro ser dimensional? Não. Então o dimensional morreu. E adivinha o que aconteceu? Na hora da reencarnação, né, no ciclo reencarnatório, os senhores do karma, morreu a reencarnar. Esse é quem? Dimensional. Esse aqui veio de tal lugar. Tal dimensão. Olha, cara, você fez besteira, você vai precisar reencarnar, você foi assim. O cara sem memória, porque ele perdeu a memória dimensional dele. Ele não tinha memória. Ele estava vivendo aqui que nem um louco. Assumiu uma outra identidade na vida dele aqui. Claro que o Anunnaki, o senhor do karma, o Arconte, Anunnaki, vai mostrar um vídeo, ó. Vou mostrar um vídeo pra você das merdas que você fez aqui, tá? Ó, aqui, ó. Ó o tanto de coisa que você fez aqui. Você era assim, fez isso aqui. Você vai reencarnar. Reencarnar aqui, tal. Reencarnou no corpo adâmico, limitado aos 5 sentidos, com 10% do cérebro sem memória cósmica. Séculos nesse processo. E foi. E aí foi.
todos os dimensionais foram condenados a isso. Sem memória cósmica, nem memória de vida passada, sem seus dons, num corpo limitado a 10% da capacidade, limitado aos 5 sentidos, num processo de erraticidade, num processo anomálico, de anomalia emocional e altas frequências densas. E cá estamos até hoje. O experimento não deu certo dos deuses. Até o presente momento. Então, assim, para a gente ir para a parte final dessa live, a questão dos senhores do karma, que é o mundo espiritual, o segundo anel. O que acontece quando uma pessoa normal ou um dimensional morre, né? Ele passa para lá. Então, a única explicação que você tem para que seres venham para cá, pessoas ou dimensionais, não importa, volte para cá com 0 de memória, não é com essa história romântica de, não, porque olha, você vai se abalar muito se você lembrar da sua vida passada. Você não pode lembrar. Porque tem um sacana lá se passando por ser de luz. Tem um arconte lá se passando por ser de luz. Por o Senhor do Karma, eu sou o juiz aqui, eu vou te direcionar. Eu sei o que é melhor para você, eu sei administrar a roda de Sansara. Só que esse cara tá sacaneando mesmo. Esse cara está também trabalhando em conjunto com os arcontes encarnados aqui desse lado. Ele está lá do outro lado. E está conduzindo a roda de Sansara nesse processo errático, ó, milhares de anos. Por que os seres lá de cima não fazem nada? Porque não pode interferir na simulação com mais de 10%. Não tem o que fazer, não. Por isso que houve por isso que aconteceu algumas outras interferências, porque é uma outra história, para que seres adivinhos no processo de aliança e parceria com esses dimensionais adentrassem o mundo espiritual do segundo anel para ver se coloca a coisa em ordem lá. Mas até agora, pelo que se vê, ainda não teve tanto sucesso. E os ascensionados? Os ascensionados, eles estão numa outra faixa, porque o que acontece? Quando um ser morre, um ser humano morre, e ele realiza muitas coisas boas, ele vai direto para o mundo dos ascensionados. Ele não vai passar pela roda de Sansara, pelo Senhor do Karma. Ele vai direto. Quem vai para o Senhor do Karma passar pela roda do julgamento foi os que aparentemente, supostamente, vão ter que passar pelo julgamento. Só que o julgador, o juiz, não é o que se diz ser, ou que se pensa ser. Bom, essa é a minha visão. Posso estar errado? Posso estar errado. Então esse processo, né, até hoje, esse experimento ainda não está completo. Então, a parte 3, né, a parte 3 vai ser falando o que os seres vão fazer, né, para conduzir esse experimento, para que o experimento se complete. E o que vai acontecer quando esse experimento for completo? Por quê? Porque tem um detalhe. Não tem mais nenhum dimensional com o corpo original atuando em missão aqui. Não tem mais nenhum. Certo? Então, é isso. Então, eu vou continuar na próxima, dizendo o que sucedeu, o que vai suceder após eles ter fracassado no experimento. Então, vai ser a parte 3. Então, obrigado, pessoal. Uma ótima noite a todos. Deixe seu like, inscreva-se no canal. E até a próxima mini live. Tamo junto? É isso aí.